Capítulo 9. O princípio do tratamento. Para receber um tratamento ou tratar de alguém, é necessário conhecer e aplicar conscientemente os princípios da verdade. Para tanto, devemos primeiro dominar a mente e o corpo. O domínio da mente e do corpo. Nós nos identificamos como eu. Há um eu Joel, há um eu Maria e um eu João. Sempre um eu, qualquer que seja o nome, mas esse eu não é o nosso corpo nem a nossa mente. O nosso corpo e a nossa mente não são o eu do nosso ser, são apenas os instrumentos por meio dos quais desempenhamos as funções que nos cabem na Terra. A mente é um instrumento por meio do qual o eu do nosso ser pensa, raciocina, conhece, decide e julga. É usada para todos os propósitos de percepção. O corpo, por seu turno, é um instrumento físico que recebe ordens do eu por intermédio da mente. Por exemplo, quando desejo levantar a mão, eu, Joel, por intermédio da minha mente, dou essa ordem à mão e ela obedece. Eu governo a minha mente e minha mente instrui o meu corpo. Por isso, eu domino tanto o meu corpo quanto a minha mente. Suponhamos, porém, que eu não exerça esse domínio que me foi dado por Deus desde o começo. Se eu não exercesse controle sobre a minha mente, permitindo que ela fizesse os seus próprios julgamentos, ou se deixasse o meu corpo comportar-se a seu gosto, meter-me-ia em toda espécie de confusão, como fazem todos aqueles que não aprenderam a aceitar e a exercer o domínio. A mente e o corpo, bem como o domínio sobre eles, nos foram dados e precisamos aprender a exercer esse domínio. Quando vocês meditam, as suas mentes não querem se aquietar e se submeter, não por terem vontade própria, mas por estarem habituadas a fazer o que bem entendem quando não são submetidas a controle. A mente é como alguns cavalos que tenho montado, avessos ao mínimo controle de minha parte. Levam-me aonde querem porque não sei dominá-los. Assim também a mente se rebela quando não sabemos dominá-la. Sob certos aspectos, o corpo obedece mais do que a mente. Pelo menos as mãos não roubam, salvo se receberem essa ordem, e podem dividir e ofertar, caso sejam instruídas nesse sentido. Entretanto, em matéria de saúde, o corpo se revela tão ingovernável quanto a mente. Ele tenta determinar por nós se estamos saudáveis ou doentes. Mas temos tanto domínio sobre a saúde quanto sobre a mente e sobre a conduta. Se às vezes parece que não temos esse domínio, é porque não o assumimos. A meditação como forma de assumir o domínio. Uma vez que o caminho infinito nos ensina a embainhar a espada, não recorremos à força para assumir o controle da mente ou do corpo. Ao contrário, apelamos para a disciplina amável e gentil, como um pai sábio e maduro educa seu filho. É a disciplina do amor, da delicadeza, da paz, da paciência. Com gentileza e serenidade, assim dirigimos a nossa mente. Eu dirijo a minha mente. Estejam em paz e tranquilos. Nada temam. Deus é poderoso entre vocês. Não tenham receio dos exércitos do mundo, porque Deus é poderoso entre vocês. Eu lhes dou a paz de Deus. A graça de Deus eu lhes dou. Paz. Meditem na quietude e em confiança, na serenidade e na alegria, receberão a graça de Deus. A paz esteja com vocês. Paz. A minha paz eu lhes dou. Não precisam de lutas, não precisam pensar no que comer, no que beber, no que vestir. A graça de Deus os vestirá. A graça de Deus os alimentará. Estejam tranquilos e recebam a comunhão de Deus. Estejam tranquilos e ouçam a vozinha suave. Não precisam pensar,
estejam em paz, tranquilos. Nada deve penetrar a mente para compuscá-la ou engendrar mentiras. Nenhuma arma forjada contra vocês vencerá, pois onde está o Espírito do Senhor, há liberdade, harmonia, paz, quietude, calma, segurança e confiança. Na presença de Deus há plenitude de alegria, plenitude de vida, abundâncias de bem. Onde estou, Deus está. Não preciso temer o que os mortais intentam contra mim. Eles dispõem apenas do braço da carne. Eu tenho o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por meio desse tipo de meditação, assumimos o controle da mente e do corpo, compreendendo que a nossa identidade, o nosso eu, é independente deles e tem sobre eles a autoridade. Ao mesmo tempo, reconhecemos que tudo isso acontece não em virtude de algumas qualidades pessoais, mas devido à presença e à graça de Deus. Vocês descobrirão o valor disso quando defrontarem com algum problema próprio ou de alguém que vem em busca de ajuda, pois estarão às voltas com a questão do tratamento. O tratamento como uma forma de prece. A prece é uma atividade espiritual, a nossa comunhão com Deus. Em sua forma mais elevada, é uma concessão de Deus para nós. Tanto a comunhão com Deus quanto a concessão de Deus constituem uma prece, mas sem palavras ou pensamentos. Por muitos anos, os metafísicos ensinaram que o tratamento e prece eram sinônimos. Entretanto, isso pode ser verdadeiro apenas na medida em que o tratamento é uma forma de prece. Considero-o uma forma muito inferior de prece, pois ele, na verdade, não passa de uma preparação para a prece. Como assim? A obtenção da harmonia espiritual nunca depende de palavras ou de pensamentos. Pensamentos e palavras apenas os ajudam a atingir aquela atmosfera de oração, onde eles não mais são necessários. Nessa atmosfera, entramos em comunhão íntima com Deus e a graça de Deus nos alcança. Nós, ocidentais, mal conseguimos orar sem recorrer a palavras ou pensamentos. Todavia, podemos chegar a isso graças àquilo que os metafísicos chamam de tratamento e os religiosos ortodoxos de prece. Ambos usam palavras e pensamentos, e suas preces são frequentemente pedidos. Por exemplo, Deus, fazei chover para salvar as nossas colheitas, ou Deus, salvai o meu filho. Nada de errado com esse tipo de prece, como nada há de errado com as nossas formas de tratamento. Aqui, o problema não é o certo ou o errado, mas o grau de consciência. Enquanto permanecemos num grau humano de consciência, palavras e pensamentos são necessários no início dos trabalhos de oração. O mundo metafísico dá a isso o nome de tratamento. Nos círculos místicos, a palavra usada com mais frequência é percepção. Os estudiosos do caminho infinito não devem se esquecer de que alcançarão a verdadeira atmosfera de prece e a consciência de Deus unicamente por meio de uma ampla compreensão e de prática dos princípios do tratamento. Tratamento significa conhecimento consciente da verdade e aplicação dos princípios da mente, antes de estabelecer o domínio sobre a mente e o corpo. Tratamento para melhorar o suprimento. Mesmo nos períodos de prosperidade, são comuns os problemas com o suprimento. Vamos, pois, analisar essa questão. Se vocês tiverem algum conhecimento metafísico que não provenha do caminho infinito, será preciso que esqueçam aquilo que aprenderam, pois, em questões de tratamento, o caminho infinito não concorda com nenhum outro movimento metafísico. Se estiverem obtendo resultados satisfatórios com algum outro método, ótimo, mas não tentem combiná-lo com o nosso, porque não terão êxito e até poderão piorar. Para começar,
Em circunstâncias nenhuma devemos levar o paciente para o tratamento. Nunca o envolvemos nos nossos pensamentos. Na realidade, se o paciente não nos fornece o seu nome, nem sequer nos perguntamos. Não estamos interessados em nomes ou identidades de pacientes. O nosso trabalho nada tem a ver com eles, embora um fim se beneficiem dele. Mas como? Perguntarão os leitores. Eles se beneficiarão em lugar de outra pessoa? Não, eles vieram para a nossa consciência e fizeram parte dela ao pedir ajuda. Filha, a tua fé te salvou. Marcos 5. Credes que eu possa fazer isso? Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9. Aqueles a quem vocês se submeterem deverão obedecer, e deles receberão. Assim, se um paciente nos diz, ajudem-me, foi estabelecido o contato necessário conosco, ainda que ignoremos o nome desse paciente, sua identidade ou aparência. Lembrem-se de que a pessoa não deve fazer parte do tratamento, porque semelhante ato comprometeria a sua eficácia. Em nenhuma circunstância deve incluí-la nos seus pensamentos, nem citar o pedido dela nas suas meditações. Não se pode trazer a carência ou a limitação para dentro da consciência, já que de forma alguma se consegue trabalhar no nível do problema. Quando se trata de um problema de sofrimento, só há uma coisa a fazer: afastar-se da pessoa e do problema para, imediatamente, começar a conhecer a verdade em consciência, mas não a verdade sobre o problema, pois essa verdade não existe. A primeira coisa que deve atingir a nossa consciência é a verdade acerca do sofrimento, não necessariamente nessas palavras, mas em passagens similares da Escritura ou da linguagem mística. A terra e tudo o que nela existe pertencem ao Senhor. Deus constitui a plenitude de todos os seres. Deus é o único suprimento. Ele não pertence a ninguém. A terra a ninguém pertence. Não há quem possa obter suprimento. A terra é o escabelo de Deus. Com tudo o que nela existe, Deus constitui o universo. A presença de Deus preenche o universo. Deus é a única vida e é a única lei deste universo. À medida que se apegarem à verdade sobre o suprimento, dessa maneira consciente, lembrar-se-ão de mais e mais passagens que sustentam o fato de que somente Deus é o suprimento. Eu sou o pão, a carne, o vinho, a água. Já que Deus é onipresente, preenche todo o espaço e é o suprimento, onde haverá carência? A ausência de suprimento ocorre com aqueles que não habitam o Verbo e não permitem que o Verbo os habite. A ausência de suprimento ocorre com aqueles que não habitam o lugar sagrado do Altíssimo e estão se isolando da única fonte de suprimento que existe. O Verbo de Deus, o pão, a carne, o vinho, a água, a percepção da presença divina. Como se vê, o tratamento consiste em ter consciência da verdade sobre o que é o suprimento, a plenitude de Deus e a sua onipresença. Trazemos para a consciência declarações de verdades, passagens da Escritura. O tratamento se situa no nível da verdade espiritual, não no nível do problema de carência ou de limitação. Mantendo o paciente e o problema fora da consciência e fundamentando o tratamento na verdade, ao fim prescindiremos de pensamentos, de palavras ou de passagens da Escritura. Então já teremos alçado a uma atmosfera de prece, onde palavras e pensamentos não são mais necessários. No caminho infinito somos únicos, pois não consideramos essa etapa inicial um fim em si mesmo. Ela é apenas um degrau para a segunda parte do nosso tratamento. É apenas a preparação para o segundo estágio, no qual podemos dizer: é a sua vez, Pai. Fale, Senhor, que o servo ouvirá. Essa segunda fase constitui um período de expectativa e de atenção, de espera pela paz interior, aquele clique
aquele algo pelo qual constatamos que Deus está presente. Não se trata de uma assertiva mental, mas de uma constatação espiritual. Quando experimentamos isso interiormente, o nosso trabalho está completo e podemos nos ocupar de outra coisa. O problema do paciente talvez seja persistente, especialmente se esse paciente acredita que pode obter a graça divina vivendo uma vida mundana. Muitas pessoas, no movimento metafísico, creem que realmente tudo o que precisam fazer é ouvir uma palestra sobre a verdade ou encontrar o profissional certo, capaz de dizer ou fazer a coisa certa, quando então as bênçãos de Deus choverão sobre elas. Não poucos foram alvos de inúmeras demonstrações e curas, mas depois descobriram que os tratamentos já não mais funcionavam. Haviam se beneficiado do estado de consciência do agente de cura. No entanto, como não se entregaram eles próprios a Deus, perceberam que os tratamentos já não tinham eficácia. Em outras palavras, o profissional, graças a uma vida dedicada, pode livrar o paciente de muitos aborrecimentos e tribulações, pecados e doenças, carências ou limitações. Os céus ajudam o paciente que continua pelo mesmo velho caminho humano durante muito tempo, pois ele acabará constatando que os tratamentos deixaram de funcionar. O Mestre nos legou esse princípio ao dizer: nem eu te condeno, mas vai e não peques mais. O paciente pode necessitar de diversas demonstrações ou de curas maravilhosas antes de obter uma transformação da consciência. No fim, entretanto, tente entregar o eu a Deus, banir o senso mortal e assim abrir espaço para a percepção espiritual. Tente sofrer algum tipo de regeneração espiritual. Do contrário, amargará a ineficácia dos tratamentos. Paulo ensinou que os seres humanos não podem receber a graça divina porque não estão sob a lei de Deus, nem podem estar. Somente se permitirmos que o Espírito de Deus habite em nós, tornarmos-nos filhos de Deus. Quando o Espírito de Deus habitar em vós, sereis filhos de Deus. Jesus nos transmitiu isso de outra maneira. Orai por vossos inimigos a fim de serdes filhos de Deus. Assim, não oremos por nossos amigos e parentes, mas por nossos inimigos. O Espírito de Deus não habita uma pessoa que guarda dentro de si a inveja, o ciúme, a malícia, o ódio, a vingança e etc. Quando atingimos um estado de consciência em que podemos honesta e sinceramente rezar para que os nossos inimigos sejam perdoados, libertos do castigo de seus pecados, isentos dessas exigências mortais, quando oramos para que o Espírito de Deus penetre em suas almas, mentes e ser, então já não somos mortais. Quando estamos no estado de consciência em que ardemos por vingança, quando ainda pensamos que os pecadores devem ser enforcados, banidos ou encarcerados por toda a vida, quando julgamos que assim as coisas devem ser, estamos no estado de consciência dos antigos hebreus, que defendiam olho por olho, dente por dente. Porém, quando operamos a transição para o cristianismo, nos tornamos capazes de perdoar 70 vezes 7, de não resistir ao mal e de não sacar da espada. Nesse estado de consciência, renunciamos à vontade, às opiniões e às convicções. Aceitamos a graça de Deus, o Espírito de Cristo, e assim, o Espírito de Deus residirá em nós. Se vocês, honestamente, sentirem que se livraram de qualquer emoção humana negativa que vinham cultivando, saberão não apenas que se encontraram agora numa atmosfera receptiva e insensível à cura espiritual, mas que também estão se aproximando da consciência capaz de operar curas. Títulos, diplomas e autorizações não fazem um agente de cura. Muita gente sem preparo faz trabalhos de cura.
pelos frutos os conhecereis. O agente de cura é aquele que se despojou da sua humanidade, que está livre do antagonismo, da inveja, do ciúme, do ódio, da malícia e de outras emoções negativas, e que alcançou um estado de consciência em que perdoa 70 vezes 7, sendo capaz de orar pelos seus inimigos, de embainhar a espada e de não resistir ao mal. Quando nos entregamos para que Cristo preencha a nossa consciência, estamos sendo preparados para ser curados espiritualmente e para curar os outros. Descobri que em todos os movimentos metafísicos há profissionais que alcançaram suficiente consciência de Cristo para curar. Não faz diferença se pertence ao caminho infinito, à Igreja de Cristo cientista ou ao novo pensamento. O que determina a sua capacidade de curar é o grau de consciência espiritual que atingiram. Tratamento dos males físicos. O próximo pedido de ajuda talvez seja para solucionar algum problema físico. Talvez o paciente se queixe que seus órgãos, músculos, ossos ou vasos sanguíneos não estão funcionando bem. Antes de iniciar o tratamento, lembre-se de que devem varrer da consciência não somente o enfermo, mas a própria queixa também. Uma vez que não são médicos, pouco lhes importará que se trate do coração, do fígado ou dos pulmões. O tratamento que aplicarem se baseará unicamente no conhecimento da verdade, e não há nenhuma verdade relativa ao paciente ou à sua queixa. O paciente sente dor no peito e aí está uma doença do coração. Descobre um caroço e aí está um câncer. Ele então perpetua a moléstia, alimentando-a em seus pensamentos. Assim, para vocês, é um contrassenso pensar na queixa enquanto proporciona o tratamento a alguém. Esqueçam a identidade do paciente. Esqueçam a queixa tão logo a ouçam. Em meu escritório, não há registro de quem veio ou telefonou. Só aparece o nome em minha agenda quando tenho um encontro. Não há outros, nenhum registro de tratamento, nenhuma conta a enviar, nenhuma lista de queixas ou de anamneses. Após banir da consciência a identidade e a queixa do paciente, procedam da mesma forma que no tratamento para o problema de suprimento. Na primeira etapa, tragam para a consciência declarações da verdade, passagens da Escritura, referências metafísicas ou místicas da verdade. Assim, começarão a conhecer conscientemente a verdade, não a respeito da queixa, porque não existe essa verdade, mas aquela segundo a qual, em todo o reino de Deus, não há traços de doença. Mais uma vez, as declarações de verdade que chegam à sua consciência não são necessariamente as que seguem. Ofereço-as apenas como guia de exemplo. O ministério de cura de Cristo era: o que te detém? Levanta do teu leito e anda. Lázaro, vem para fora. Não estás morto, apenas dormes. Em todo o reino de Deus não há traços de doença. Deus não criou a doença, criou unicamente o que é bom. Ele é o único Criador. Assim, os entes humanos não podem sequer criar a doença. Eles apenas acreditam no poder da doença. Se de fato houvesse doenças capazes de levar à morte, não haveria imortalidade, eternidade. O reino de Deus é imortalidade, eternidade, vida, amor. O reino de Deus é um reino da graça, não de lei. Por isso, não há leis da matéria, da mente, da temperatura, do clima, do alimento, da alimentação. O reino de Deus é um estado de graça. Como no tratamento do problema do suprimento, à medida que refletirem conscientemente em assertivas a respeito da verdade, outras passagens da Escritura penetrarão em sua consciência até que se libertem do pensamento de palavras. Então terão se alçado à atmosfera de prece, onde essas coisas já não são mais necessárias. Podem, então, se sentar e dizer: Pai, é a sua vez, fale, Senhor, e o servo ouvirá. A seguir, vocês entram na segunda etapa,
em que depois espera a constatação espiritual de que Deus está presente. Depois dessa constatação, a tarefa se completa. Nenhuma vez a sua mente terá abrigado o paciente ou a queixa. Vocês ficarão com Deus e conversarão no céu. Lembrem-se do hino, ouvirei tua voz. Não é um simples hino, é um estado de ser espiritual. Em poucos momentos de paz e de quietude, algo virá até vocês lá dentro, um sentimento, uma palavra, uma mensagem, uma luz. E então saberão que Deus está presente.